rápido, que quando a gente estava no prêmio da FAO, a gente, porque é um monte de gente, né? A gente propôs um programa, ganhou a eleição para um programa que era, tinha um programa, era uma chapa, disputando com o outro, tinha um programa, e o nosso programa era que não tinha programa nenhum, e o nosso princípio era o diálogo. Fazia muito sentido, porque estava lá discutindo isso e tal. A gente ganhou a eleição, não porque as pessoas da FAO achavam que a gente tinha um bom programa, mas porque a outra chapa era detestável. E a outra chapa tinha exatamente a proposta oposta. Eles eram ultra militantes, ultra radicais, com um programa ultra impositivo, que aparentemente não fazia sentido. A ideia era de o Grêmio como um espaço que pudesse acolher qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de atividade que qualquer estudante ou não quisesse fazer. E os próprios recursos do Grêmio estariam à disposição disso. Deu muito certo em certo sentido, porque uma série de atividades que estavam meio apagadas assim, foram ocupando o espaço na medida do possível. E deu muito errado porque era muito difícil para a maioria das pessoas imaginar um espaço político sem programa. E um espaço político em que o cara que tinha uma ideia completamente oposta à sua pudesse estar na mesma sala, usando os mesmos recursos, e usando um recurso que você podia querer usar, mas que você tinha que identificar. E é tudo, na verdade, uma questão de perspectiva, assim, do ponto de vista, né? Como você vê o próprio espaço. Estou falando dessa história do espaço porque talvez o espaço do laboratório aqui seja mais essa uma matriz de espaço físico, de recursos, possibilidade de a gente conversar, justamente dialogar, que de fato interessa mais do que um programa específico. Porque aqui vão acontecer um monte de coisa. Quando o Fernando fala, eu fiquei pensando um monte de questões que eu queria debater, e quando conversei com o Paulo, dando carona também, surgiram coisas incríveis de possibilidades e tal. Acho que o espaço é meio isso, assim. Se a gente encarar esse espaço por essa ótica, talvez fique mais tranquilo, mais relaxado essa relação, em que a gente ainda se olha à distância, assim, essa pessoa assim, na sala, sei lá. Vamos lá. Há muito tempo eu achava assim, putz, eu sou um cara desajustado, né? Me adapto, o negócio é meio complicado, não gosto de uma série que eu estou fazendo. E aí, como o Fernando estava falando, me veio uma coisa assim, puxa vida, será que é questão de tempo? Porque, por exemplo, eu comecei a militar no 2º grau, e quando cheguei na faculdade, a gente já não tinha o inimigo específico da ditadura, né? E aí, mas tinha toda essa questão da disputa do espaço dentro das entidades, uma série de coisas e brigas. E assim, militância tradicional, arte da guerra, tinha que ir lá e destruir os caras. Mas eu sempre gostei de pessoas, né? Então quando eu chegava, eu falava, e aí, tá, vamos tomar cerveja, aí tava tomando, e descobria que aquela pessoa era muito bacana. Mas ele tava do outro lado. E às vezes nos conversos por comia, nem se batia, se pegava e tal. E eu ficava questionando assim, puxa, e eu sentia que alguma coisa não estava legal. Fazia o que tinha que ser feito, mas não sentia uma certa felicidade. Eu achava que estava estranho. Essa questão de... Não me parecia natural ter que definir todo o meu esforço para a guerra, para estar lutando contra um inimigo que a gente estava construindo. Mas eu não sabia formular isso na minha cabeça. Eu só achava que não era natural, né? E aí meu questionamento, mas e aí até volta aqui, assim, antes de chegar no canto, falar, puxa vida, eu cheguei aqui com uma série de dificuldades também, que puxa vida, eu achei que aqui ia ser fácil de estar fazendo os contatos, mas não estava me sentindo mais. Aí eu percebi que no segundo dia foi um pouco melhor, não tinha sido assim tão bacana. Eu falei, bom, legal, então eu venho dentro dessa questão de não ter muita expectativa. As conversas no meu grupo, no primeiro momento, não fizeram muito sentido para mim. Mas eu falei, puxa, se tem sentido para as pessoas, tem a ver.
Tem que entender que é essa pegada das pessoas, né? E isso talvez demande um certo tempo. E aí eu falei, bom, deixa eu me dar um tempo para fazer e ir me acalmando em relação a isso. E aí até tinha uma pergunta para te fazer específica, que é o seguinte: na época da ditadura, você tem um inimigo, o povo comia entre as várias tendências. Dava tempo de você perceber que essa questão dessa briga não fazia muito sentido, ou o fato de ter uma ditadura, ter um inimigo maior, passava por cima disso tudo? Na sua época não fazia ideia de que isso não fazia sentido? Não fazia assim, porque você estava de um lado. Na época eu estava de um lado, eu tinha uma militância, então eu estava de um lado. E o outro lado você tinha que derrotar, que era assim, tinha um grande inimigo, que é a ditadura, e todo mundo estava querendo derrotar a ditadura, mas tinha as divergências internas de como fazer isso, como conduzir a luta, como é que devia fazer, mobilização, disso, aquilo, os cânones até, porque tinha a tendência de tudo quanto é coisa, certo? Tendência maoísta, tendência da União Soviética, do Cuba, da Albânia, da não sei o quê, e cada um achando que aquele é o sistema ideal, que é, e você, a gente ficava no embate em relação a essas coisas. Hoje eu vejo que é picuinha total, mas a questão de ter um grande inimigo, eu acho que isso daí, de certa forma, a gente só conseguiu, acho que, derrubar a ditadura e fazer as diretas, né? Que eu acho que foi a grande marca dessa virada, foi as eleições diretas. Só que a Revolução elegeu o Tancredo Neves, né? Então a Revolução da classe operária foi eleger Tancredo Neves, né? Então, que na verdade se constituiu, né, naquele momento, uma convergência de muitas dessas, de todas essas tendências, essas coisas, em torno de uma coisa comum que viabilizou uma pessoa que ninguém jamais iria, vamos dizer, escolher como sendo, né, nenhuma facção daquelas escolheria como sendo um cara para assumir numa transição, numa virada da ditadura. Mas o que mostrou, para mim pelo menos, foi que aquilo era possível, que somente com o arco de aliança que foi possível eleger um cara tipo um Tancredo, né, que naquele momento incorporou o desejo da nação, que trouxe para a rua. Não foram os militantes que derrubaram a ditadura somente, porque houve, acho que tinha um movimento, uma insatisfação tão grande na sociedade, né, que de certa forma se conjuminou o movimento naquele negócio. Então, mas quando você está dentro, muito envolvido, essa percepção não acontece. E quando você se afasta, é que você vê que aquele troço não faz sentido, que militância não faz sentido algum. Hoje em dia, então, é uma excrescência isso aí para mim, entendeu? É completamente fora do... Não tem razão para fazer isso. Nós temos outras tarefas a serem desenvolvidas com a questão da democracia e tal.